Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Sou Márcio de Vigília aqui do canal Jovens de Joelho. E te convido para a nossa live especial hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente insiste em esconder, hein? Espero que você não esconda esse assunto. Crises. Fica aquela pergunta no ar. Márcio, você tá doido? Cristão tem crise? Poxa, é uma boa pergunta, né? Então eu estou aqui entrando junto com você nessa tarde, desse domingo, uma tarde de sol quente, porque eu acho que Deus tem tudo para falar conosco e nos abençoar. Nós tivemos um probleminha aqui com a nossa internet, acabamos entrando um pouco mais tarde, infelizmente, mas eu tenho certeza que em tudo há um propósito, né? Então eu vou começar da forma que eu gosto muito, fazendo uma oração. Vamos fazer uma oração junto com a gente aí? Que Deus te abençoe, você que vai estar ao vivo com a gente aqui, e você que vai ver essa live depois pelo YouTube ou pelo Instagram. Lembrando sempre que a gente vai deixar nossas perguntas, responda lá no nosso e-mail, né? marcio.cris24@gmail.com. Vamos junto para uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por cada um. Seja aquele que vai estar aqui ao vivo comigo, aqui curtindo essa live, interagindo nessa tarde tão especial. Seja aquela pessoa que vai ver essa live depois ali pelos canais do YouTube, do Instagram, vai ver gravado, não tem problema. Que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa plantar o desafio de responder as perguntas e que o Senhor possa despertar para o crescimento. Eu te agradeço por cada um que o Senhor vai colocar presente aqui ou depois. Te agradeço por essa tarde, te agradeço pela tecnologia que nos permite ir tão longe. Eu te louvo, te honro, porque tudo é para o Senhor. Então, muito obrigado. Fala mesmo, porque esse assunto crise é um assunto chato. A gente não gosta de falar desse assunto. Cristão gosta de esconder que tem isso, mas é importante. Então, muito obrigado. Dá a gente liberdade, dá a gente tranquilidade, dá a gente muita alegria nesse momento. Muito obrigado pela comunhão com os meus irmãos. Amém, Jesus. Então, vamos lá? Crises. Mas, por que falar de crises? Ora, nós estamos falando da zona de propósito. E se você tem acompanhado o nosso trabalho, se não tem acompanhado, por favor, você tem que entrar no YouTube, ali no Instagram e procurar lá quando eu falei de zona de propósito, quando eu falei de zona de crise, quando eu falei de zona de reflexão. Porque a crise, ela surge quando você decide sair daquela zona de estagnação. Vamos relembrar um pouquinho? Para você não ficar perdido, né? Vai que você está chegando agora, vai que você ainda vai correr ali no YouTube e vai abrir o assunto. Vamos lá lembrar. O que é zona de estagnação? Por que o Senhor me lembrou a falar desse assunto? Sabe, quando os israelitas saíram do Egito, os israelitas ali saíram do Egito debaixo do comando de José, passaram pelaquela experiência grandiosa das pragas, depois foram abençoados no deserto pelos milagres, viram o mar vermelho se abrir de forma poderosa. Chegou um momento crucial na caminhada, onde Moisés levantou os espias. E dentre os espias, apenas Josué e Caleb estavam prontos e tinham fé o bastante para entrar em Canaã. E aí tem um segredo que o Senhor revelou ao meu coração e queimou, que eu quero falar isso para você. Mas se os outros 10 espias, eles fracassaram. Eles trouxeram aquele relato, né, sem pé, sem cabeça, dizendo que em Canaã estava cheio de gigantes e que lá a coisa seria muito complicada e que eles não tinham a menor chance. E depois Moisés, por causa disso, os repreendeu. E o que esses espias fizeram? Convenceram o povo à força. Convenceram o povo, mesmo contra Moisés, a ir para Canaã. Só que já não tinham a bênção de Deus. E o que acontece? Tomaram uma surra. Eles não entraram em Canaã. Sabe por quê, gente? Porque quando você está numa zona de estagnação, que é um lugar onde não tem mais crescimento, que é um lugar onde você está fazendo talvez um monte de coisa na igreja, mas você parou de ter revelação, você parou de andar com Deus, você se tornou um repetidor de coisas, né? Você louva porque aprendeu as músicas, você trabalha num monte de ministério. Márcio, isso é possível eu me tornar um mero repetidor? Claro que sim. Os fariseus tinham muita cultura. Os fariseus conheciam da palavra de Deus, mas eles não tinham mais revelação. Eles pararam por anos e anos e ficaram na zona de estagnação. E foi aí que nós começamos a desenrolar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, essa zona de estagnação,
né? Se você acompanhar bem os nossos vídeos, você vai ver que eu apelidei essa zona de zona da morte. Por quê? Porque é onde as coisas não ocorrem. Márcio, tem muito cristão nessa zona de morte? Claro que sim. Tem muito cristão que está nessa zona. As coisas não ocorrem, as coisas não fluem em sua vida, as coisas não acontecem, as promessas de Deus, elas ficam flutuando. São aquelas pessoas que dizem assim: poxa, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho um sonho de Deus, e elas até enchem os olhos, mas na prática, ano após ano, elas estão paradas no tempo. Nada ocorre. Isso é zona de estagnação. As coisas não rompem, né? O cristão gosta dessa palavra, romper. Nós precisamos romper. Nós precisamos crescer. Então, o que o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você nesta tarde, nessa live, crises, é que muitos de nós decidem sair da zona de estagnação, da zona morta, da zona onde as coisas estão paradas. E o que acontece? O que acontece quando você decide sair da zona onde as coisas estão paradas? Quando você decide sair desse lugar, você toma um choque. Mas que choque é esse? Você se depara com muitas síndromes. Você se depara com muito medo. Você se depara com muitas situações de insegurança. E aí você entra numa zona de crise. Crise. Por que crise? Porque quando você sai da zona de estagnação, onde você não tinha consciência que estava parado, que a sua vida estava amarrada, que as coisas não estavam acontecendo, e você entra na zona de reflexão, a zona de reflexão é onde você cai em si, você pede perdão a Deus, você começa a crescer de novo, e dela você vai para a zona de propósito, é onde as promessas de Deus se concretizam. E é quando você vai para esta zona de propósito que você rompe. Mas antes de chegar na zona de propósito, você sai da estagnação, para na zona de reflexão. E aí você chega entusiasmado, pede perdão. Mas aí tem um detalhe. Algumas coisas na zona de reflexão não são fáceis de enfrentar. É difícil. Por isso que muita gente chega na zona de reflexão e desiste, volta para a zona morta. Se acomoda lá de vez, enterra talento e de lá não sai. Morre lá. Que nem os israelitas morreram no deserto e não entraram em Canaã. Sabe o que tem na zona de reflexão? É lá que nós enfrentamos nossas crises. É na zona de reflexão que nós entramos nesse negócio por dentro. Nossas crises, nossos pânicos, nossas síndromes, nossos traumas. E hoje, preparando você para a nossa próxima live, que é sexta-feira, 19h30, onde eu vou falar um tema importantíssimo, que é consequência desse de hoje, eu quero falar com você de crise. Eu te pergunto, você já teve alguma crise? Você já passou por alguma crise? Você está em crise? Está com alguma dificuldade? Está com alguma coisa em Deus que você não está conseguindo romper? Está passando por uma onda de desânimo, uma crise de ansiedade, de pânico, de pavor, de frustração, começando a achar que Deus está de mal com você? É um ponto crucial que o Senhor trouxe ao meu coração. Muitos homens de Deus entram em crise. Mas nós estamos passando um momento chave, e principalmente entre os jovens, que os jovens não reconhecem que estão em crise. Eles escondem as crises para debaixo do tapete. Ficam com medo de falar que está tendo um problema e serem rejeitados. Todos nós passamos por isso. Fica com medo de levar para Deus a sua crise e ser rejeitado. Mas eu quero trazer para você um homem de Deus, um grande homem de Deus, que passou por uma crise. O que ele pode nos ensinar? Olha só, por que é tão importante sair da crise? Por que eu estou pegando tanto no seu pé, você que me acompanha? Porque a zona de propósito, você só entra lá quando você rompe com as crises.
Porque na zona de propósito é a zona onde as coisas acontecem, onde Deus vai te levantar, onde Deus quer te abençoar. Então, algumas crises interiores aí têm que estar resolvidas. Como que Deus vai colocar uma bênção em cima de uma estrutura frágil? Como que Deus vai prosperar alguém que está com a emoção toda abalada? Como que Deus vai fazer um homem romper e levantá-lo como instrumento para dar testemunho, sendo que ele está com a vida na areia movediça do pecado? Não tem jeito. Na zona de propósito você já superou algumas coisas. Então, por que eu preciso tirar você da crise? Para despertar você para o seu chamado. Enquanto nós estamos num ponto neutro, o diabo está bem tranquilo a nosso respeito. Mas quando você começa a romper o seu chamado, você começa a incomodar o inferno. Quando você começa a romper o seu chamado, ninguém mais para você. Quando você entende quem você é em Deus, todo o potencial que Deus colocou na sua vida, ninguém mais para você. Isso é um fato, é uma realidade. Então vamos lá. Quero dizer uma frase importantíssima. Quem sabe você guarda ela aí no seu coração e vai ficar pensando nela, né? Às vezes eu faço isso. Tem umas frases que eu fico alguns dias com ela na cabeça. A frase que eu quero dizer para você é que pessoas que despertam para o seu chamado, elas são imparáveis. Glória a Deus. Se você entender quem você é em Deus, você será imparável. Isso é poderoso, hein? Você não vai parar. Então vamos lá? Fica duas perguntinhas básicas aí. Você já passou por alguma crise esse ano? Seja honesto, hein? Você está passando por uma crise? Crises existenciais são períodos de instabilidade. Olha o que eu achei no dicionário, que negócio curioso. Estabilidade emocional que podem ocorrer em qualquer momento da vida. Elas se caracterizam principalmente por conflitos internos carregados de dúvidas, melancolia e solidão. Poxa, talvez você está passando por uma crise, está se sentindo solitário, está achando que ninguém pensa a seu respeito. Por isso que a gente está fazendo uma live, para mostrar que você não está só, para levar uma solução até você, para mostrar a revelação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra com revelação, ela tem o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é vergonha passar por crise. É importante você saber disso, tá? Não é vergonha alguma passar por crise. Esconder a crise é um grande erro. Então não esconda a crise. Márcio, eu não tenho crise, que é isso? Eu não tenho nenhum problema. Pare. Isso não resolve. Jogar a crise para debaixo do tapete emocional vai só sabotar a sua vida e vai enterrar você. Não faça isso. Como esconder a crise de nós mesmos? Essa é uma pergunta, né? Você finge que ela não existe. Eu não tenho crise. Eu não tenho nenhum problema com o pecado, eu não tenho nenhum problema emocional, eu não tenho nenhum trauma, eu já superei todas as dificuldades que eu tive na vida e eu fico lá na igreja sorrindo para todo mundo. Só que você esquece que Deus te conhece no profundo. Então, você esconde a crise quando você finge para você mesmo. E você esconde a crise quando você se nega a aceitar ajuda. É isso mesmo. Essa palavra está chegando em você. Essa palavra está tocando no seu coração. Aí você vê as perguntinhas lá no final e você não responde. Você fica, ó, silêncio profundo. Você está escondendo a crise. Você não pede ajuda, você está escondendo a crise. Não esconda a crise. Porque se você não se esconde, Deus pode te transformar. Deus pode te libertar. Deus pode te abençoar e edificar. Olha o que diz a palavra de Deus. Então aqui a gente chegou a uma conclusão já, hein? Solução de crise não é agradável. Poxa, eu tenho que te dizer isso antes de caminharmos mais um pouco. Solucionar crise, gente, não é fácil. É um processo de Deus. Sabe aquele problema que você está passando já tem um tempo e você já tentou de tudo? Você só não tentou pedir ajuda, né? Você sempre trabalha sozinho, né? Você e Deus. E Deus levanta um monte de gente e você não quer, porque você diz que é só você e Deus. Sabe por que você faz isso? Porque dói. Compartilhar a dificuldade, a limitação, compartilhar a dor, compartilhar a luta contra o pecado, compartilhar a luta contra uma frustração, compartilhar o desânimo. Dói, gente. Mas essa dor, Deus usa até essa dor para gerar bênção lá na frente na sua vida. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Por isso que você tem que sair da crise. Na crise, nós ficamos incapazes de seguir uma direção que Deus tem para nós. Olha o que diz Provérbios 11:14. Vou ler aqui para você.
Quando não há sábia direção, o povo cai. Você precisa de direção. Aí entra o erro de maioria dos cristãos e principalmente dos jovens. Mas na multidão de conselhos há segurança. Ah, Márcio, então eu vou sair aí perguntando para resolver a minha crise para todo mundo. Opa, na multidão de conselhos. Mas que multidão é essa? É a multidão dos seus amigos, aqueles que sempre falam que você gosta de ouvir? Não. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, na multidão de conselhos, mas não é qualquer conselho. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não é conselho de gente que não tem compromisso com Deus. Márcio, gente que não tem compromisso com Deus, aonde? Na minha igreja só tem gente que tem compromisso com Deus. Ei, gente que tem um testemunho de vida. Não é só aquele irmãozinho que está lá dizendo que tem compromisso com Deus e o testemunho é horroroso. Você não vai pedir conselho para gente assim, né? Misericórdia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. De forma alguma. Olha o tipo de gente que você vai pedir conselho. Gente que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor dia e noite. É esse o tipo de conselho que o Senhor levanta para nos tirar da crise. É o tipo de gente que Deus coloca em nosso caminho para nos tirar da crise. Entendeu? Vou mandar um abraço aqui para a Cris. Oi, minha esposa maravilhosa, porque ela é que me apoia muito. Vou mandar um abraço aqui para a Babi. Oi, Babi, é sempre bom estar aqui, é sempre bom ter você aqui com a gente, você que acredita demais e está crescendo de forma maravilhosa. A gente tem lido aí o seu material e a gente está surpreso, viu? Deus tem feito coisas na sua vida. Você realmente está brigando lá na zona de reflexão, porque a zona de propósito está chegando. E hoje nós vamos chegar um pouco mais perto dela então, porque nós vamos falar de crise. Então vamos falar de um homem de Deus que entrou em crise. Aí nós vamos quebrar um tabu, hein? Mas quem entra em crise é o cristão pecador? É o à toa? É o imaturo? Não, nós vamos falar de um homem de Deus dos bons, maduro, experimentado, conhecedor do poder e da glória de Deus, e ele entrou em crise. Então, vamos tirar essa bobeira aí de que crise é só para gente que não quer nada com Deus. Não, grandes homens de Deus, à medida que vão crescendo, pode ser que eles cheguem num lugar que eles vão entrar em crise. Então vamos lá. Quero falar para você de 1 Reis. 1 Reis 19. Vou te convidar para abrir a Bíblia comigo aí. 1 Reis 19, versículo 1. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Olha isso, gente. Jezabel ameaçou Elias, um grande profeta de Deus, e Elias ficou apavorado. Ele ficou tão desesperado que ele entrou num lugar solitário, ele falou para o servo dele ir embora, e ele chegou diante de Deus e pediu a morte. Se isso não é uma crise, talvez você já passou por uma crise, está com vergonha de passar por crise. Olha Elias passando por crise aqui, e não tem nada a ver com o pecado. Talvez você está passando por uma crise de crescimento e está se sentindo a pior pessoa da terra. Olha um homem de Deus aqui passando por crise. E Deus não queimou ele. E Deus não expulsou. Muito pelo contrário. Você vai ver que Deus é bondoso. Deus foi misericordioso. Deus parou para entender a crise de Elias. Esse Deus é bom demais, né? Pensar que nas nossas crises ele para nos ouvir. Deus é bom. Deus é bom. Vamos para o versículo 6. Elias olhou em volta
e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: tá vendo? No meio da crise, muitas vezes a gente entra em caverna. Poxa, Márcio, é pecado entrar em caverna? Não, agora não dá para viver em caverna. Né? Não dá para viver dentro de um trauma a vida inteira. E mesmo quando nós entramos em caverna, até um tempo determinado por Deus há para sairmos de lá, porque o Senhor vai falar conosco. Caverna muitas vezes é um momento de reclusão. O que você faz na caverna, Márcio? Vai orar. Não é para ficar na caverna chorando, não. Versículo 9 diz assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Olha aqui um dos sinais da crise: solidão. Quem está afundado na crise pensa que é a última pessoa da terra, o último cristão, o único que está passando por um problema, o único que está passando por luto, por trauma, por doença, por problema financeiro, por pecado. Ele pensa que ninguém pode ajudá-lo. Não é verdade. Elias aqui, ele vira para Deus e fala, né? Eu sou o único que sobrou. Só tinha Elias na terra. Gente, que exagero, hein? Se Elias exagerou, imagina nós. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então vamos lá. O que a crise faz com a gente? Nós já falamos que homens maduros entram em crise. Mas olha o que a crise fez com Elias. Elias entrou numa crise profunda, numa caverna. Elias estava numa situação de depressão muito forte aqui. Mas olha só, eu quero dizer para você, não tenha vergonha das suas crises. Primeiro ponto para a gente começar a solucionar a crise. Não tenha vergonha das suas crises. Deus é bondoso, Deus quer te ouvir, Deus quer saber por que aconteceu, porque Ele quer curar, te aperfeiçoar e colocar na corrida de novo, tá? Lembre-se que quando você está em crise, muitas vezes você fica parado. Não minta para você mesmo, negando suas crises. Não estou em crise, não. Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu. Sabe, muitas vezes nós conversamos com os jovens e perguntamos: jovem, por que você está parado? Por que você diminuiu a velocidade? Por que você parou de crescer? E você vai lá, bate, e ele diz assim: foi nada não. Por que você está desanimado? Por nada. Por que você não quer nem mais vir para o culto? Por nada. Por que você não quer mais responder as perguntas? Por que você não quer ir mais profundamente? Não sei, por nada. Estou bem. O que a gente pode fazer? Nós podemos orar, mas a decisão de sair da crise não é nossa. Quando Deus muitas vezes nos pergunta, e aí nós decidimos fingir que está tudo bem. Nós perdemos tempo quando fazemos isso. Não tente parecer forte. Se eu for fraco, Deus vai me rejeitar. Da onde? Que a gente mais é fraco. Nós somos fracos. Nós somos fracos emocionalmente, fracos psicologicamente, fracos fisicamente. A nossa força está no Senhor. Quando nós saímos da presença de Deus, começamos a confiar em nós mesmos, nós ficamos totalmente frágeis. Então, confessar a nossa fraqueza diante de Deus não tem nada demais. Em algum momento de nossas vidas, todos nós nos deparamos com fraquezas e muitos temores.
temores internos, traumas que nós passamos, que às vezes você achou que nem tinha e se depara com ele. Já pensou isso aí? Quanto mais jovens nós reconhecermos isso, mais cedo poderemos ser tratados por Deus. Por isso que Deus fala muito ao nosso coração nos jovens de joelho, que jovens hoje, líderes amanhã. Por quê? Porque é um jovem que se deixou trabalhar. Márcio, então quer dizer que basta eu ficar indo na igreja, basta eu ficar fazendo as coisas, repetindo, que eu vou ser líder amanhã? Claro que não. Eu estou falando de um jovem que se deixa aperfeiçoar. Estou falando de um jovem que se deixa trabalhar. E aí eu não estou falando de rituais, hein? Cuidado, os fariseus eram bons de rituais. Eles faziam tudo direitinho. Mas o coração já não buscava o Senhor. Já não havia paixão, já não havia intensidade, só havia performance. Os fariseus eram top de performance. Mas eles não tinham revelação. Nós nunca tivemos, no meio dos nossos jovens, uma geração tão boa de performance. Jovens criativos que fazem de tudo, mas o coração é uma batalha. Quando você deixa um jovem e fala assim, vai aqui e faça algo entre você e Deus, eu não vou dizer o que tem que fazer. Aí ele fala, eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei. Você não vai me dizer? Eu falei, não, você não roubou? O Espírito Santo fala ao teu coração. Ah, mas ele não falou nada não. Como assim? Jovem, toma aqui 10 minutos, vai lá e prega no culto de jovens. Não, eu não vou pregar não. Por quê? Eu não tenho nada para dizer. Como assim? Você não tem nada para dizer? Por quê? Porque não deu tempo de fazer um esboço? Porque não deu tempo de pegar uma folha e copiar umas coisas por ponto 1, ponto 2, ponto 3? Mas é a sua vida com Deus. E se nós arrancarmos? E se o Senhor permitir que a gente vá de novo para esse negócio de lockdown, ficar dentro de casa e não tiver mais igreja, não tiver mais essa estrutura física para você ir? Como é que vai ficar a sua vida com Deus? E se... Já pensou um negócio desse? O Senhor está mexendo um pouco com a gente, né? Tirando os nossos protocolos. Esses dias o Senhor tem mexido muito com a igreja. Muita gente está perdida no meio do lockdown, porque acostumou a viver a vida com Deus, só viver a vida do ritual. Vai na igreja de manhã, de tarde, de noite. Vai na igreja e pratica um monte de coisa. Mas e se Deus arrancar isso tudo de novo? O lockdown fez isso com a gente. O lockdown pôs você dentro de casa. Ninguém estava vigiando se você estava lendo a Bíblia, se estava jejuando, se estava orando. Ninguém estava escalando você para intercessão, nem para o louvor, nem para a banda, nem para o teatro, nem para a dança, nem para a escola dominical. Ninguém estava olhando se você estava vendo o culto online. Ninguém está fazendo isso. E se Deus, uma hora, permitir que a internet seja arrancada ou bloqueada, ou perca o sinal aí durante alguns meses, e no meio do lockdown não tenha nem lockdown, tenha lockdown e ainda não tem internet, como é que vai ficar entre você e Deus? Se não tiver alguém te motivando ou te ligando o tempo todo, faça isso, faça isso, faça isso. Se não tiver um líder pegando o seu pé para você ler a Bíblia, será que... Tá vendo, gente? Nós precisamos romper algumas coisas que nós ficamos viciados. Deus está querendo levantar uma geração de gente de performance? Claro que sim. Mas Deus também quer levantar uma geração de pessoas que tenham performance, mas tenham paixão, tenham amor pelo Senhor. Escolham perder algumas coisas por causa da vida de Deus. A vida cristã, a níveis mais profundos, envolve muitas perdas. Você não vai viver tudo o que quer e viver tudo que Deus tem para você. Duvido. A vida que Deus tem para nós envolve abrir mão de muitas coisas que nós julgamos essenciais. Olha, e que não são pecado, mas são coisas que nós resolvemos entregar para o Senhor, para nós vivermos algo que o Senhor põe no nosso coração. A crise de Elias tem que ser resolvida. A crise tem que ser resolvida na sua vida. Não pode ser escondida, prorrogada pelos anos. Por quê? Olha o que acontece quando nós empurramos a crise para debaixo do tapete. Homens adultos, casados, que caem na pornografia. Por quê? Porque havia uma crise sobre sexo que não foi resolvida. Resolver as coisas é ir até resolver. Não é anunciar, começar e depois largar. Pastores que caem do púlpito, envolvidos em coisas absurdas. Por quê? Porque crises que não foram resolvidas estavam lá. Políticos que caem em corrupção, tinha problema com corrupção, mas nunca resolveu. Pessoas que se suicidam, crises que estavam escondidas. Estupradores, desviados, gente dentro da igreja, de repente está desviado. Por quê? Porque tinha uma crise ali.
Gente sem igreja, começa a pôr culpa em todo mundo, de repente sai da igreja. Não saiu por causa das pessoas, saiu porque tinha uma crise que não foi resolvida. Deus perguntou, você tem algum problema? Não, Deus. Aí Deus é um pouquinho mais incisivo, né? Você tem algum problema na área sexual? Não, Deus. Tem algum problema com dinheiro? Não, Deus. Tem algum problema com rebeldia? Não, Deus. Tem algum trauma? Está se sentindo rejeitado? De jeito nenhum, Deus. Eu sou o cristão mais feliz da face da terra. Quando Deus nos pergunta, quero dizer para você que Ele sabe a resposta, mas Ele quer que você queira a ajuda dEle. Uma reflexão como esta pode ser um sinalizador. Sabia? Uma live como essa pode ser um sinalizador de Deus, dizendo assim, ei, vamos corrigir a rota, porque eu quero aperfeiçoar você, para você parar de perder tempo com crises. Por quê? Porque uma crise que se instala e não é resolvida, ela vai sabotar. Ela tende a sabotar lá na frente seu casamento, sua vida profissional, seu ministério, seu chamado, seus sonhos, suas finanças. Viu como que é perigoso? Às vezes o diabo instala uma crise em você. Você luta e não cai durante 10 anos, mas aquela crise fica lá. De repente, no 11º ano, você sucumbe e é atropelado por causa daquela crise que estava escondida no seu coração. Eita crise, meu Pai do céu. Crises não resolvidas estagnam e depois sabotam a vida de muitos. Por que sabotam? Vamos lá? Quero te responder. Por que as crises nos sabotam? Porque as crises rebentam com as nossas emoções, elas reviram as nossas emoções. Pessoas em crise, elas são instáveis emocionalmente. Um dia está feliz, um dia está triste, um dia está deprimido, um dia está alegre. A pessoa é bipolar, tripolar. Gente, ninguém aguenta ficar oscilando emocionalmente. Eu estou sempre angustiado. Um dia eu estou angustiado, um dia eu estou exuberante. Como que é isso? Não está em paz, isso não gera paz. Olha, emoção desequilibrada não deixa você ter paz interior. É terrível. O diabo abala as emoções. Então, crise tem que ser resolvida. Porque senão arrebenta as emoções. Crises não resolvidas nos fazem desejar a morte. Mas como é que começa o desejo de suicídio? Uma crise não resolvida começa a gerar desejo de suicídio. Não resolve, fica batendo no coração, o coração sofrendo. Aí a pessoa começa a pensar em morte, para ver se resolve aquilo, para ver se encontra paz. Não, há paz. Se a crise for entregue para Cristo, há descanso. Há descanso. Crises não resolvidas nos fazem considerar que somos reféns de maldições e ciclos destrutivos de nossas famílias. Aí nós olhamos para a vida de muitos jovens e nós temos o histórico, um bisavô que usava drogas, um vô que usava drogas, um pai que usava drogas, um irmão que usa drogas. Ciclo repetitivo. Quando nós não resolvemos nossas crises, nós achamos que nós também seremos reféns de maldições. Coisas que aconteceram na história, na nossa árvore genealógica, vão acontecer com a gente também. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você não é obrigado a repetir aquilo que não deu certo na história dos seus pais. Você pode romper em Cristo com isso. Ah, mas eu tenho 5 irmãos e os outros 4, eles repetem os mesmos sofrimentos e vícios do meu pai. Você é nova criatura. Você não precisa repetir. A história não precisa continuar em você. Crises nos fazem considerar abandonar a fé. É por isso que muito cristão desiste da fé. Porque a palavra de Deus fala que nós somos abençoados, mais que vencedores, prósperos, cheios de vida, chamados, sacerdotes e reis. E aí, de repente, você não vive nada disso, você vive em crise, então você fala assim, eu sou hipócrita, esse negócio de fé não é para mim não. Eu vou viver uma vida muito louca. É isso, quando alguém fica muito tempo na crise, chega um tempo que ela desiste, ela se cansa. Crises nos fazem sentir como grandes hipócritas, como eu acabei de falar, incapazes de viver a vida cristã. E algo muito duro a respeito de crise, e aí eu falo de mim que eu passei por umas assim.
é que a crise, quando você fica muito tempo nela, você acaba sentindo a pior das solidões. Alguém que vive em crise é alguém muito solitário, porque ela se fecha dentro de si e ela acha que ninguém pode ajudar. Sabe? Uma pessoa que vive em crise, ela acha que ninguém pode dar amor, que ninguém pode cuidar. Gente, não é verdade. Há alguém preparado por Deus para cuidar da sua vida. Deus coloca as pessoas certas. Então eu quero dizer isso para você. Crises nos aprisionam no tempo. Rompa com a crise. Não fique preso no tempo. Aquele trauma de 10 anos atrás repercute na sua vida. 15 anos atrás você não sai dele. Aquilo que alguém te fez e te magoou, você está 20 anos depois, você continua sofrendo com aquele negócio. Não pode. É aquele filho que um dia tomou um sarrafo do pai e ele está 30 anos depois sofrendo com aquilo. Pare! É aquele irmão que foi magoado na igreja e ele desistiu do chamado dele por causa disso. Isso é sinal de crise. Tem que romper com isso. Olha o que diz a palavra de Deus em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero dizer para você que está vendo essa live com a gente, quero dizer para você que vai ver essa live, Jesus veio para te dar abundância. Quando eu falo de abundância, há uma abundância maior do que dinheiro, tá? Há uma abundância que é de paz interior, que é conhecer e viver o seu propósito. Não é saber que tem um propósito, mas é viver este propósito. Isso é diferente. Então, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você, jovem, tenha vida. Saia da crise. Viver em crise, mas não é normal? Não. Você passa por ela, rompe e vai rompendo, glória em glória. Isso é o propósito. O propósito não é viver debaixo de crise, sofrendo, chorando pelos cantos. Não. Você vive de glória em glória, vitória em vitória. Você passa pelas lutas, vence e vai para a próxima luta. É diferente um cristão que está tendo lutas e vencendo e um cristão que está apanhando no meio das crises. Completamente diferente, não é a mesma coisa. Então, quando você ignora uma crise, você está se preparando para ser roubado e viver perdendo coisas importantes em sua vida. Por isso que é importante sair da crise. Se você não sai da crise, você está dizendo assim, eu aceito ser roubado. Isso é sério. Então eu vou te levar agora a sair da crise. Como sair da crise tomando o exemplo de Elias? Vamos lá? 1 Reis 19, 11 a 13 diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus, nossa base, né? Sempre. O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. E quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna e uma voz lhe disse. Aqui é uma palavra de Deus e nós vamos começar a arrancar você da crise. Primeiro, não agir com base nos fortes ventos. Sabe? Nas crises, nós somos tendenciosos a procurar soluções rápidas, espetaculares, quase como coisa de cinema. Não faça isso. O que o forte vento significa? O forte vento, ele revira tudo, revira a nossa vida do avesso, de ponta cabeça. Os fortes ventos tiram a nossa base de segurança, né? Você está fixo ali, firme, e aí vem um forte vento, te joga para o alto. Isso abala. O forte vento, você não controla um forte vento. Então, não se mova no forte vento. Você está tão emocionado, desesperado, não se mova nesse forte vento. Então, vem um terremoto. Mas o que é o terremoto? Houve um terremoto ali para Elias. O terremoto, ele quebra estabilidade. Pode ser um terremoto emocional,
terremoto no seu relacionamento, pode ser um terremoto profissional, social. Esse é o terremoto. Ele quebra tudo. Tudo que estava fixo balança, se rompe. Esse é o terremoto. Márcio, esse terremoto é um sinal de Deus. Pare, acalme-se. É o fogo. Gente, o que é o fogo? O fogo incinera tudo, ele destrói tudo até chegar às cinzas. Sabe aquela coisa que você achava que era muito bom, muito perfeito, muito seguro? O fogo destrói. Algumas coisas após o vento dá para reconstruir. Algumas coisas após o terremoto dá para ajustar. Mas quando o fogo vem, incinera tudo, não dá para salvar nada. Tem gente que está assim. Tem jovem que está com as emoções estraçalhadas. O fogo queimou tudo. Mas aí, quando eu falo do fogo nesse tempo de Covid, se é uma coisa que tem sido como fogo, é porque muita gente tem sofrido perdas, tem tido a saúde prejudicada, coisas que vão levar anos para se resolver. O fogo fala disso. Tem coisas na nossa vida que levam muito tempo para se resolver. Mas 1 Reis 19:12, né? Diz que o Senhor não estava em nada disso. Você não age no terremoto, no vento, no fogo. Mas depois disso veio um sussurro calmo e suave. E eu amo o Senhor, né? Porque o Senhor gosta dessas coisas, né? Um sussurro calmo e suave. Nós gostamos de agitação, de pirotecnia, de coisas extraordinárias. Nós queremos que Deus abra o mar vermelho toda semana, né? Mas aí vem um sussurro de Deus. Uma voz mansa e delicada. Sabe? Eu vou ler de novo João 10 com você e eu creio que Deus vai falar com você. João 10 diz assim: Eu disse, João 10:1. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente deles, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. E a palavra de Deus diz em João 10:10, também um pouco mais à frente os versículos: O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Essa é a voz suave, a voz do bom pastor. Nós vamos falar disso na próxima live, um pouco mais da voz do bom pastor. Essa voz mansa e delicada, na qual Elias se moveu e foi lá ouvir, fala de intimidade com Deus, quietude na presença de Deus, discernir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo falando coisas pessoais. Você tem que ouvir Deus falando coisas pessoais no seu coração. Não é eu dizer o tempo todo, esse é o seu dom, esse é o seu talento, esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Jovem, você tem que ter uma vida com Deus. Deus tem que falar com você, você tem que ouvir dele. Pare de querer ouvir só dos outros. Você tem que ouvir o Senhor falar ao seu coração. As pessoas podem até falar coisas ao seu coração, mas é Deus que tem que confirmar, não é o homem. Porque se você não tiver intimidade com Deus, você vai acabar se movendo no fogo, no terremoto, no vento forte. Por isso que tem jovem que vai de um lado para o outro, de um ministério para o outro, de uma igreja para outra, de uma cidade para outra, de um namoro para outro, porque ele não ouve a voz do bom pastor. As crises, ele resolve as crises ouvindo as coisas exteriores, as pessoas, mas ele não resolve as crises ouvindo o Senhor no seu coração. Quando você sai nessa voz suave, você compreende o zelo de Deus, a força de Deus e a proteção do bom pastor. Quando você começa a entender quem é o bom pastor, a sua vida começa a ser transformada e você começa a sair da crise. Observe que Elias não se colocou para ouvir nem o vento forte, nem o terremoto, nem o fogo. Elias, ele se colocou para ouvir a brisa, a voz de Deus. Elias, ele resolveu agir quando ele ouviu a voz de Deus. Então é que eu conto um segredo para você. Você deve ignorar a crise de forma alguma. Você deve agir para resolver a crise rápido? Não. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que se dispor. Você tem que falar assim: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que tira os homens da crise.
Márcio, fala um pouco mais dessa voz de Deus. Vou falar, dia 2/7, na nossa próxima live, 19h30, próxima sexta-feira. Eu vou falar um pouco dessa voz de Deus. Eu vou falar um pouco de agir debaixo da voz de Deus, de tomar decisões debaixo da voz de Deus. Eu vou falar um pouco de não tomar decisões baseado nem no fogo, nem no terremoto e nem no vento forte. Deixa eu dizer algo para você. O fogo, o terremoto e o vento forte acontecem o tempo todo e fazem muito barulho. E se você não for sensível à voz de Deus, essas vozes que elas são barulhentas, muito agitadas, elas vão fazer você decidir sua vida profissional, seu chamado, seu casamento, seu ministério, onde morar, onde comprar, você vai se decidir por essas coisas que são barulhentas. E vou dizer algo para você, jovem, muito forte. A maioria dos jovens está se dirigindo não pelo Espírito Santo, mas está ouvindo o vento forte, o fogo e o terremoto. Só que vive em crise e não entende. Poxa, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e as coisas deram errado. Será que você ouviu a voz de Deus ou será que você ouviu o fogo, o terremoto e o vento forte? Porque se você ouviu a voz de Deus é perfeita. A palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você ouviu a voz de Deus, as coisas dão certo. Se você ouviu outra voz, não tem garantia nenhuma. As coisas vão dar errado. Então eu quero te convidar, sexta-feira, a ver nossa live. Se você puder ver ao vivo, show de bola, sexta, 19h30. Se não, nós vamos deixar gravado. Agora eu peço com muito carinho para você responder as perguntas que a gente deixa, porque é uma forma de nós interagirmos, é uma forma de nós vermos o que Deus está fazendo. É um testemunho que nós depois vamos compartilhar. E é uma forma também de você nos ajudar a fazer o feedback, porque em cima das suas perguntas, em cima das suas dúvidas, em cima do seu crescimento, nós podemos abençoar outros jovens. Né? Eu posso absorver um pouco dessas situações que você está vencendo e de forma, sem expor você, falar no YouTube, falar aqui no nosso canal do Instagram, falar assim, tem alguém crescendo do nosso lado, eu ouvi um testemunho assim, assim. Isso é bênção. É bênção demais. Então vamos lá? Eu vou deixar aqui 3 perguntinhas para você. Vou colocar essas perguntinhas depois lá no YouTube e lá no Instagram, né? Que é o nosso sal de live. Toda vez que eu faço uma live, eu faço um sal. O que é sal, gente? Eu chamo sal porque é jogar um salzinho na sua vida assim, tá? Para dar um sabor, porque são perguntas. É como se eu estivesse arrancando um pouco mais do seu coração, fazendo você ir um pouco mais longe com as nossas perguntinhas. Você é obrigado? Claro que não. Nós trabalhamos, homens de Deus são livres. É uma opção. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero deixar para você. Você já teve o desprazer de agir precipitadamente no meio de uma crise? Que pergunta, hein? Não pode agir de forma precipitada, hein? Responde essa pergunta aí pra gente. Segunda pergunta. Segundo nossa live, usando a experiência de Elias e João 10, como agir no meio da crise? Você viu a nossa live, ouviu, aprendeu um pouquinho aqui, você viu a experiência de Elias, viu João 10. Eu te pergunto, como agir no meio da crise? Responde pra gente. E a terceira, hein? Tem que responder essa também. Você foi abençoado por esta live? Nos mande seu testemunho em nosso e-mail. E, por favor, divulgue, né? Até porque nós queremos que outros jovens sejam abençoados. E qual é o nosso e-mail? marcio.cris24@gmail.com. Vou até colocar o e-mail aqui para você que está acompanhando a nossa live ou vai ver depois. Amém? marcio.cris24@gmail.com. É isso. A nossa próxima live, vou colocar aqui para você, é dia 2/7. 2/7. Próxima sexta. 19h30. Aqui pelo Instagram. Beleza? É isso. Foi um grande prazer estar com você. Responde as perguntas. Nós acreditamos que Deus está levantando uma geração de jovens que rompe com as crises e adentra a zona de propósito de forma vencedora. Nós acreditamos fielmente nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Nossa gratidão a esse Deus Todo-Poderoso que tem feito grandes coisas nas nossas vidas, na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.